As composições da parceria Carlos Lyra e Ronaldo Boscoli rivalizaram de igual para igual com as parcerias de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, no início da Bossa Nova. Nos 3 primeiros discos de João Gilberto, que são considerados a Bíblia da Bossa Nova, a parceria de Lyra e Boscoli é a mais presente, ao lado das composições de Jobim e Vinícius. Foi Roberto Menescal quem convidou Boscoli para o Clube da Bossa Nova, o apartamento de Nara Leão. Lá, Boscoli conheceu a turma e de cara se impressionou com o violão e as músicas de Carlos Lyra. Até que um dia, numa dessas reuniões, Boscoli falou para o Lyra: "Eu cometo uns poemas, que tal se a gente botasse a roupa suja no mesmo saco?" Foi a senha para o início da parceria. Eu sou Flávio Mendes, músico e arranjador, esse é o Arranjo. Sejam bem-vindos. Se você está gostando do Arranjo, pense na possibilidade de ser um assinante do canal e assim colaborar para eu manter o programa. A partir de R$10. Acesse apoia.se/arranjo para mais informações. Lobo Bobo foi a primeira canção da parceria Lyra e Boscoli e teve a sua primeira gravação no disco Chega de Saudade, de João Gilberto. Praticamente ao mesmo tempo, a música foi gravada pela cantora Silvinha Telles, na mesma gravadora, Odeon. Silvinha Telles é um nome importante no começo da Bossa Nova. Foi muito próxima da turma, além de ter sido namorada de João Gilberto, mas isso foi bem antes. No primeiro semestre de 1958, o jornalista Moisés Fux era então o diretor artístico do grupo universitário Hebraico, que ficava no bairro do Flamengo, Rio de Janeiro. Ele já tinha ouvido falar nessa turma fazendo uma música jovem e ofereceu ao auditório do lugar para que eles fizessem um show, mas precisavam levar alguém de nome, um artista profissional. Quando eles chegaram para tocar, encontraram um cartaz na entrada. Era um cartaz como esse, assim mesmo. Hoje, Silvinha Telles e um grupo Bossa Nova. Eu olhei e falei, poxa, é legal. Aí comecei a brincar com a turma. Vamos lá, Bossa Nova, vamos subir e fazer o show. Vamos lá. Não se sabe quem escreveu o cartaz, possivelmente uma secretária de lá, mas eles gostaram do nome. Boscoli, como era jornalista, passou a divulgar esse nome pela imprensa. Quase um ano depois desse show, Silvinha Telles grava um compacto duplo, com arranjos do maestro Lindolfo Gaia. E nesse disco tem a gravação de Lobo Bobo que eu vou analisar nesse vídeo. Carlos Lyra, ou mais completamente, Carlos Eduardo Lyra Barbosa, segundo Antônio Carlos Jobim, elegante até no nome, é considerado o melhor melodista da Bossa Nova. Na infância, pedia para uma tia dele, Carolina, tocar no piano, inúmeras e repetidas vezes, peças de Claude Debussy. Outro tio, Edgar, tocava choros e serestas no violão. O violão sempre teve uma importância, uma presença muito grande na minha música. Já desde a infância eu ficava observando meu tio Edgar tocar violão, um violão brasileiro, assim, tocava Dilermando, João Pernambuco, Sons de Carrilhão. A chance de aprender um instrumento veio de um infortúnio. Quando estava servindo no exército, se acidentou numa prova de salto à distância e fraturou a perna em 2 lugares. Ficou meses na cama e ganhou da sua mãe um violão e um método para aprender a tocar por cifras. Mais tarde, começou a estudar violão clássico e teve a sorte de ter como vizinho um gênio no instrumento, Garoto. Nascido Aníbal Augusto Sardinha, Garoto começou a tocar profissionalmente muito cedo, o que lhe rendeu o apelido de Moleque do Banjo, e depois Garoto. Em 1955, já era um dos maiores violonistas do Brasil de todos os tempos, quando recebeu a visita do vizinho de 22 anos, Carlos Lyra, que disse que gostaria de tocar para ele ouvir. Garoto gostou dele tocando e disse: "Você leva jeito, eu vou dar aulas para você." Foram poucas aulas. Num dia, Lyra ligou para marcar o horário e lhe disseram: "Não tem mais aulas." Garoto morreu de ataque cardíaco aos 40 anos. Nessa época, Carlos Lyra já compunha, e uma das suas músicas foi gravada por Silvinha Telles. Tinha uma música de um de nós do grupo, que era uma música do Carlinhos Lyra, que chamava-se Menina. Já tinha uma coisa moderna, mas era um pouco ainda no samba-canção. Fazer: "O que é que seu pai vai dizer? Menina, eu não presto não pra você." O detalhe é que Silvinha mudou a letra. Ela gravou como se a música fosse Menino, para que não houvesse dúvidas sobre a sua sexualidade. Coisas da sociedade brasileira dos anos 1950. A parceria com Ronaldo Boscoli deslanchou. Depois de Lobo Bobo, vieram Saudade Fez um Samba, Se a Tarde Me Perdoa, Canção que Morre no Ar. Parecia uma parceria para durar ainda muito tempo. O fotógrafo Chico Pereira trabalhava na Odeon e marcou uma reunião para apresentar a turma, Boscoli, Menescal, Nara e Carlos Lyra, a um diretor da companhia, o Círio André Midani. Todos achavam que Midani era francês, e ele tinha realmente morado em Paris e convivido com a juventude existencialista na Rive Gauche.
Midani era uma figura exótica para os padrões da época no Brasil. Usava camisas coloridas, calça jeans e tamancos. Quando a turma chegou, Midani ficou decepcionado. Achou eles caretas demais, família demais, e duvidou que algo de novo pudesse sair dali. Mas quando eles começaram a tocar, mudou de opinião muito rápido. Arrumou um papel qualquer e fez com que todos assinassem ali um contrato para gravar na Odeon. Na prática, um contrato sem valor jurídico. Depois do show no Grupo Hebraico, que lotou o auditório com quase 300 pessoas, a turma foi convidada para tocar no auditório da Pontifícia Universidade Católica, a PUC, na Gávea. Mas os padres invocaram com uma das convidadas, que era a Norma Benga, que tinha acabado de gravar um disco, ela nua, assim, coberta só com as mãos, e os padres invocaram, falaram, não pode de jeito nenhum, a Norma Benga, vocês podem, mas a Norma não. Mas os outros artistas, liderados por Silvinha Telles, bateram o pé. Ou vamos todos ou não tem show. Os jornais noticiaram a negativa do reitor da PUC e houve uma repercussão muito grande. Um dos jornais colocou até a manchete: Norma no Index. O show, então, foi transferido para a Faculdade de Arquitetura, na URCA, e, turbinado com a polêmica, superlotou. Eu estava, inclusive, varrendo isso aqui para ficar tudo limpinho. Não tinha ninguém que fizesse isso pra gente, né? E eu estou varrendo, cara, olha, eu vou abrir. Eu digo, mas espera, eu estou acabando. Ele falou, não, tem que abrir, olha, o trânsito está todo parado aqui em frente. Eu digo, poxa, mas logo no dia do show da gente vai dar esse negócio do trânsito parado? Ele falou, não, está parado por causa do show de vocês, quer dizer, gente querendo entrar e tal. 2 executivos da gravadora Odeon estavam na plateia. André Midani e o seu chefe, Aloysio de Oliveira. Midani seguia entusiasmado com a música da turma e agora via repercussão na plateia de estudantes. Era um mercado jovem a ser explorado. Aloysio, que a muito custo aceitou gravar João Gilberto, não se interessava pelos artistas jovens que ali se apresentaram, excetuando Silvinha Telles e Alaide Costa, que já eram contratadas da Odeon. E o projeto de disco da turma, prometido por Midani, ficou empacado na Odeon. Nesse momento, a gravadora Philips convida Carlos Lyra para gravar um disco solo na companhia, mas ele recusa. Ele estava comprometido com o disco coletivo da turma. Ronaldo Bosco estava na época trabalhando na Odeon, e Lyra foi falar com ele do interesse da Philips. Mas Bosco garantiu para ele que o disco na Odeon iria sair. Mas passava o tempo e nada acontecia, e a Philips pressionando Lyra para gravar o disco. Afinal de contas, a bossa nova já estava fazendo sucesso, e os discos eram todos da Odeon. Virou uma briga de gravadoras, ambas multinacionais, gigantes no ramo. Lyra procurou a Odeon e disse que se eles não se interessavam em fazer um disco com ele, ele iria gravar na Philips. A Odeon teria dito que esperava que ele cumprisse o acordo, mas não prometeu quando gravaria o disco com a turma. Lyra não gostou, se sentiu pressionado, resolveu comprar a briga. Gravou o disco na Philips, e o LP da Odeon com a turma nunca saiu. Nessa briga de gravadoras, a bossa nova rachou, e nunca mais Lyra e Bosco lhe compuseram juntos. Mas vamos voltar no tempo, da primeira parceria dos dois. A primeira música que eu mostrei pra ele foi uma melodia que eu tinha que era inspirada naquela melodia do Gordo e Magro, que fazia assim. E foi assim que saiu o Lobo Bobo. Ronaldo Bosco fez uma letra completamente diferente de tudo que se fazia de letra até ali, no fim dos anos 1950. Era coloquial, era irreverente, era inovadora, mesmo fazendo referência a uma fábula que ficou conhecida pelos irmãos Grimm no meio do século XIX. A letra atualizava a história, sem o protagonismo da vovó, por uma situação de paquera nos anos 1950. O lobo que buzina para Chapeuzinho e acaba fazendo papel de bobo. Então eu levava para as melodias minhas experiências jornalísticas. Por exemplo, Lobo Bobo, uma coisa hoje em dia ingênua pelo passar do tempo, não é senão uma crônica pequenininha de uma situação acontecida comigo numa praia de Copacabana. Para a história ficou marcado que a música era para a namorada de Ronaldo Bosco na época, a jovem Nara Leão, mas pode ser só folclore. Ai, Dindi, se um dia você for embora, me leva contigo, Dindi. O maestro Lindolfo Gaia estava no seu auge profissional quando surgiu a bossa nova. Com sua imensa capacidade artística, ele viveu esse período intensamente, com muitos trabalhos, sempre no mais alto nível. A orquestração traz instrumentos que seriam pouco utilizados em arranjos de bossa nova, como fagote e oboé, e outros que quase não aparecem, de fato, nas gravações do gênero, como acordeon e pandeiro. Mas ainda assim,
A gravação é moderna para a época e é representativa do movimento. A forma de Lobo Bobo é ABCB, sendo que as partes A e B começam sempre com a citação da melodia de O Gordo e o Magro. Pá, 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 pá. Mas isso na melodia original do Carlos Lyra. Nessa gravação, a Silvia Telles só faz uma vez essa primeira nota no grave. Pá, pá. Nas outras vezes ela começa com a nota oitava acima. Pá, 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 pá. Isso disfarça um pouco a citação da melodia de O Gordo e o Magro, mas não dá para saber se era essa a intenção. O clima da introdução é meio de desenho animado, com um instrumento de percussão orquestral chamado Glockenspiel. Glockenspiel, que em alemão significa toque de sinos, é um instrumento formado por placas de metal formando o desenho das teclas de um piano e que é tocado com baquetas. A introdução começa com um fagote com notas em staccato, que é tocar as notas bem curtinhas. O Glockenspiel, o acordeon e a flauta citando o final da melodia. Era uma vez um lobo mau. Na parte A, as cordas fazem a cama harmônica. Estava sem vintém, mas arriscou-lhe o lobo. Na parte B aparece o acordeon, bem discretamente. Ouviu buzina e não parou. Voltam as cordas, mais no agudo. E faz cara de triste, mas Chapeuzinho ouviu os conselhos da vovó, dizer que não pra lobo. Na parte C, o Glockenspiel vai fazer as respostas à melodia e as cordas a resposta da resposta. Canta, pede, com cama harmônica do acordeon. Tudo até amor, e diz que fraco de logo é ver um chapéu. E uma frase descendente da flauta encerrando o trecho. Percebam que o violão não faz a batida da bossa nova. Cama harmônica nas cordas, discretamente. Só posso lhe dizer, Chapeuzinho agora traz um lobo na coleira. Na parte instrumental, solo de acordeon e respostas com flauta em uníssono com as cordas em pizzicato. Solo de uníssono das cordas com Glockenspiel. Voltam flauta e pizzicato. No pizzicato, as cordas tocam com o dedo, não usam ar. Oboé com Glockenspiel. Mas Chapeuzinho percebeu que o lobo mal se outra sutil cama harmônica nas cordas. Você que um lobo também faz papel de bobo. Só posso lhe dizer, Chapeuzinho agora traz um lobo. A melodia agora meio tom abaixo e mais meio tom abaixo, voltando para o tom original. Fagote Glockenspiel para terminar. Bom, esse foi o arranjo. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal e pense na hipótese de apoiar o arranjo em apoia.se/oarranjo. Muito obrigado, até uma próxima. E voltei pra minha nota como eu volto pra você. Vou dizer com a minha nota como eu gosto de você. E quem quer todas as notas, ré, mi, fá, sol.